Jamie Carragher menosprezou os feitos de Pelé. Muita gente ficou braba e outros até concordaram. Mas quem tem razão nisso daí? Muitíssimo bom dia, boa tarde e ou boa noite. Eu sou o Canário Pistola. Te inscreve aí, dá o joinha e vem comigo. A notícia é: Jamie Carragher põe em xeque os 1.282 gols feitos por Pelé. Exatamente. A pergunta é bem essa daí que vocês estão fazendo para si mesmo nesse momento. Afinal de contas, quem diabos é Jamie Carragher? Carragher é um ex-zagueiro do Liverpool que tem 4 gols em sua carreira toda. Mas não vamos ser injustos. Ele era zagueiro. Zagueiro serve para defender. Não vou tacar pedra porque o cara tem só 4 gols na carreira. Vamos falar dele como o que ele é, um defensor. Como defensor, o Carragher ele tem 7 gols contra em toda a história dele na Premier League, sendo assim o segundo maior artilheiro inverso da história da Premier League. Não algo muito abonador, né? No fim das contas, um zagueiro no máximo mediano. Em um programa de TV da Inglaterra que contava até mesmo com outro ex-jogador na sua mesa, Gary Neville, o Carragher falou que duvidava muito dos 1.000 gols do Pelé, dos mais de 1.000 gols do Pelé, dizendo que essa história cheirava mais a um mito. Bom, eu como biomédico poderia colocar em xeque as descobertas do Fleming sobre a penicilina dentro de um laboratório pelo descuido dele, dizendo que isso era um mito, que tem alguma coisa aí. É um pensamento simplista. Fleming trabalhava num laboratório, eu trabalho num laboratório, então digamos que eu tenho cancha para duvidar da história do cara. Não sei se foi exatamente isso, mas parece ter sido a linha de pensamento do Carragher. Se o Pelé é um jogador, eu também sou um jogador, vou duvidar disso também. Ok, vamos excluir toda essa história dos 1.282 gols e focar só no que então gostam de dizer tanto que é o oficial. 767 gols, que colocaria Pelé como o quarto maior artilheiro da história. Não é pouca coisa, convenhamos, mas a história do Pelé ela não para só nos gols. O Pelé ele é muito maior do que isso. Eu poderia nem continuar essa história, mas como eu tô a fim de gastar minha saliva, eu vou em frente. Bom, mas afinal, por que o Pelé é o Pelé? A gente tem que pensar no futebol antes de 1950 ali, que é mais ou menos quando o Pelé surge. Então a gente vai lá na raiz do futebol e a gente vê todo o processo de formação, né? Começaram com os times amadores, tudo mais, até chegar a um ponto onde é criada a FIFA e a FIFA ela tenta de alguma maneira impulsionar a profissionalização do esporte. Com isso vem a Copa do Mundo em 1930 e esse processo começa a cada vez mais ficar acelerado. Com o tempo, aqueles clubes basicamente amadores, eles vão perdendo espaço dentro das grandes competições. Ainda sobra uma coisa que outra. Ainda tem um time amador que outro, mas eles já não são mais a imensa maioria que formava o futebol antes dos anos 50. Então, a partir dos anos 50, já um pouco antes, o futebol já não era mais tão amador o quanto gosta-se muito de dizer que ele era. Se a gente for pensar em amadorismo de fato do futebol, ainda hoje existem alguns clubes que têm uma estrutura semiprofissional ou até mesmo amadora. Se for pensar, até mesmo em torneios mais badalados, a gente ainda tem presença de clubes que não são 100% profissionais. Um bom exemplo é a Copa do Mundo de clubes da FIFA, que ainda conta com alguns clubes que têm uma estrutura semiprofissional. Ninguém tende a achar que os gols feitos nesses times não sejam tão válidos quanto qualquer outros. Mas o Pelé era completamente diferente. Era para além da questão técnica. Era uma questão, primeiro, de atleta. O Pelé era muito diferente. Questão física, a preparação e tudo mais. O Pelé levava de uma maneira muito diferente isso. E isso colocava ele numa posição a mais, numa posição acima dos jogadores da época. Então, tudo o que ele fazia parecia absolutamente tão fácil, não porque os outros eram ruins, era porque o Pelé era muito acima para o que existia na época.
É óbvio que fazer muitos gols é importante, afinal, o futebol se constrói com gols, a partida, a vitória se constrói com gols. Mas o caso do Pelé era muito além disso. Além de fazer muitos gols, o Pelé começava a revolucionar o futebol e a maneira como ele era visto em vários outros aspectos dentro e fora de campo. O Pelé, se ele não foi o primeiro grande atleta midiático da história do futebol, ele foi um dos primeiros. Ele gerava interesse de todo mundo. Claro, nos países existiam os jogadores que geravam interesse nas mídias locais e tudo mais. Eu posso citar no Brasil um exemplo até do próprio Heleno de Freitas, as Botafogo, que era um cara que gerava uma comoção e um interesse da imprensa. Mas o Pelé pegava isso, essa comoção da imprensa local, e jogou isso para o mundo. Todos queriam saber do Pelé. Só que não era todos que estavam ligados ao futebol ou ao esporte num nível um pouco maior. O Pelé é um cara que começou a chamar a atenção de todo mundo em todas as esferas da vida. Até mesmo na música. Pelé gravou música, gravou disco. Filmes. O Pelé fez filme. Não é o filmezinho aqui no Brasil, alguma coisa que nunca ninguém viu. Não, ele fez um filme em Hollywood com Stallone. Então, o Pelé, ele permeou diversas camadas da vida. Não só o esporte. O esporte foi o primeiro trampolim. Era no que ele se destacava, no que ele era bom. Mas ele começou a entrar em outros aspectos. Ele começou a entrar em outros lugares. Foi o primeiro grande galáctico, se a gente pode usar essa palavra, que estava tão na moda no meio dos anos 2000 por causa do Real Madrid. Que a gente via jogadores extremamente midiáticos, jogadores extremamente presentes na mídia, que só estão ali, só conseguiram chegar nesse nível porque lá atrás teve um cara que fez exatamente isso. Teve um cara que cavou esse lugar na mídia. E esse cara foi o Pelé. Os 1.282 gols do Pelé podem ser até colocados em xeque, mas é por idiotice. A gente tem que ter sempre em mente como era o calendário do futebol naquela época. Os torneios eles eram mais curtos. No Brasil ainda não existia uma estrutura tão bem pré-definida de um campeonato nacional. Às vezes acontecia de um formato, às vezes acontecia no outro, e o que existia de fato e bem solidificado eram os campeonatos estaduais. Então existia muito tempo no calendário para se fazer excursões. E se faziam excursões de diversos tipos. Os times iam jogar contra times menores ou recebiam times menores, iam jogar contra super times, campeões nacionais e europeus na Europa, ou recebiam eles aqui no Brasil ou iam para algum outro lugar para jogar. Também tinham, que é muito citado sempre de uma maneira bem pejorativa, os amistosos entre as seleções de exército. Pois bem, essas seleções de exército é muito bom falar, porque quando se fala disso, que o Pelé jogou na seleção do exército, se imagina o Pelé jogando contra um bando de recruta, que não é verdade. Por exemplo, o Brasil já fez amistosos da seleção do exército do Brasil contra a seleção do exército da Argentina. Pois bem, vamos pensar. Década de 60. O maior campeão sul-americano naquela época era o Independiente. O Santos era um dos maiores times do Brasil. Botafogo, outros times também cediam diversos atletas para a seleção do Exército, que era basicamente uma seleção brasileira. A base da seleção argentina do Exército era praticamente a equipe do Independiente. Então esses amistosos contra Exército, que muita gente dá esse tom absolutamente pejorativo para a coisa, na verdade eram jogos contra selecionados nacionais de ótima qualidade. Era praticamente tu pegar uma seleção do campeonato brasileiro que tivesse contra uma seleção do campeonato argentino e fazer um jogo. Só que esse jogo ser bancado pelos exércitos dos países. Então, assim, não é uma questão de jogo contra recruta. Não é um jogo tão menor quanto se acha. É um jogo tão difícil quanto qualquer outro, talvez até mais. Foram nesses super amistosos internacionais que eu falei antes que o Pelé começa a construir o nome dele na Europa. Só nesses amistosos foram 361 gols marcados,
contra times como o Benfica, que era uma potência da época, Milan, que sempre foi um clube muito grande, Real Madrid, jogos jogados em diversos lugares do mundo além do Brasil. Se jogava amistosos nos Estados Unidos, se levava os times para lá, se jogavam jogos na Espanha, Portugal, França, Inglaterra, onde tu imaginar se jogavam esses amistosos internacionais que eram grandes acontecimentos. E eram jogos que não era aquela coisa assim como tem até hoje em dia. No Mundial de Clubes, por exemplo, que se fala muito, o sul-americano vai com muita vontade de jogar e o europeu passa meio desapercebido, não está muito afim. Não, naquela época não tinha disso. Quem ia para esses amistosos queria ganhar, seja do Santos, do Botafogo, da Portuguesa, do Palmeiras, de quem quer que seja que fosse fazer. E o Santos, por exemplo, né, no caso do Pelé, quando ia jogar contra esses clubes grandes, eles também queriam muito ganhar. Então eram embates de altíssimo nível. Menosprezar ou diminuir isso, no fim das contas, não leva a lugar algum. Não serve de porcaria nenhuma. É só para gerar um entretenimento, é só para gerar falatório. Tanto o Carragher quanto qualquer outra pessoa que fique diminuindo o Pelé por causa de amistosos, jogos contra exército, o diabo que seja, é por pura bobagem, não chega a lugar algum. E nada disso apaga o que o Pelé construiu dentro do futebol. Existem N histórias, existem N fatores, existem um sem fim de explicações que todos vocês já conhecem de cor e salteado. E no fim das contas, ok que isso não seja oficial, que não esteja nos dados oficiais, que não seja levado em consideração. A história é história. Isso aconteceu. Isso mudou o futebol. Isso já está registrado para sempre. Não é uma meia dúzia de falastrões que vão destruir a história tão belamente construída pelo Pelé no futebol. E agora que eu já te falei tudo isso, eu só quero te lembrar de uma coisa. Curte o vídeo, compartilha ele, comenta aí embaixo o que tu acha disso tudo, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.